Está no ar o programa Nossa Terra. Esse programa é gravado e também ao vivo a partir de 7 horas da manhã de todos os dias. Quero mandar um abraço bem forte para você, meu amigo, minha amiga que está participando desse programa, assistindo o programa, compartilhando e dando um like para que a gente possa crescer aí na rede social. Mas nós estamos aqui com a Bíblia original, a Torá. A Torá, ela é a Bíblia original e é produzida em Israel. Você compra ela pela editora Sefer. As aulas que nós passamos pela internet é baseado na Bíblia original. Mas nós temos aqui em nossas mãos um livro. Esse livro aqui, é importante você adquirir esse livro, olha. Esse livro é o livro do anjo Raziel, de Air Alon. Air Alon. I-A-I-R Alon. Compre esse livro pela internet. Muitas livrarias vendem esse livro. O livro do anjo Raziel. Você vai entender por que nós estamos falando do livro do anjo Raziel. Esse livro é um dos livros mais antigos da face da Terra. Esse livro aconteceu o seguinte, que quando o Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, quando Adão e Eva pecaram, nossos pais, no passado, eles foram expulsos do habitat deles, e ali Deus se comoveu ao terceiro dia, depois que ele praticou esse ato de expulsar Adão e Eva daquele paraíso, ele mandou o anjo Raziel ir lá, onde eles estavam. E esse anjo foi e voltou e conversou com Deus a situação que eles estavam, porque eles perderam a comunhão com o Criador. Quando se perde a comunhão com o Criador, o ato dessa pessoa é o desespero, né? O desespero é que nos traz, nessa hora tão difícil de tribulação, que nos traz para nós confusão mental. E eles estavam desprezados, todos os dois desprezados, e com a confusão mental, porque aí os inimigos espirituais passam a falar na mente, na consciência dessas pessoas. Mas aí Deus deu um livro e mandou o anjo Raziel entregar para Adão. Quero mandar um abraço aqui a Cristina Arcanjo e sua família está ligado com a gente, na folha 28. E esse livro do anjo Raziel, ele é traduzido e feita a edição aqui no nosso Brasil por Yair Alon. Ele tem vários livros, ele é cabalista, e ele tem vários livros que fala da Kabbalah, para você saber o que é Kabbalah. A palavra Kabbalah, as pessoas levam para o esoterismo, quando na realidade a palavra Kabbalah no judaico significa receber de Deus para compartilhar. É receber de Deus para compartilhar com o nosso próximo. E esse anjo, ele levou esse livro assim como um consolo, um conforto, para que ele pudesse assim acalmar a sua alma, acalmar o seu espírito. E eles tomaram uma decisão, tomar uma decisão mais correta, porque quando a pessoa está no erro, no desespero, o mundo espiritual da maldade, da impureza, se aproxima de nós para fortalecer o mal
que está dentro de nós. Mas observe bem, o livro do anjo Raziel é um livro que, na realidade, aqui, esse livro aqui, eles são 2 ou 3 livros num só. E esse livro é muito cobiçado. Todas as pessoas espiritualistas, as pessoas que gostam também de estudar Kabbalah, esoterismo, todos procuram conhecer esse livro, porque ele traz ensinamento para você entender o mundo espiritual, para você entender a diversidade dessa vida, o porquê do que acontece certas coisas com a gente. Mas nós queremos ainda dar uma pincelada aqui, porque muita gente ainda não teve o prazer de assistir quando nós fizemos para um programa que falamos das profecias do Velho Testamento, da Primeira Aliança, que ainda não aconteceu. E essas profecias, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, você está incluído nessas profecias que ainda vai acontecer. Mas você pode prestar bem atenção que os pregadores da atualidade não falam nessas profecias. Eles não pregam o que está no Velho Testamento dizendo que vai acontecer agora ou no futuro. Por quê? Porque Roma e Grécia, há quase 2000 anos, criaram um projeto para assim ofuscar todas as profecias do Velho Testamento, criaram leis e deveres para suas instituições, no qual fosse abandonado assim toda a profecia, tudo que Deus falou. Eles procuraram fazer com que Deus não fosse ouvida suas profecias através dos profetas e que o Velho Testamento encerrou. Essa é a mensagem mais diabólica que tem na Terra, é quando você vê alguém dizendo que os mandamentos de Deus acabou, que agora é outra coisa. Mas preste bem atenção. Esses são os mensageiros da impureza, que vão pagar um preço altíssimo, porque são cegos que guia cego. Mas vamos para as profecias do verdadeiro Messias. As profecias que virão. Primeira, o Mashiach terá um pai biológico, ou um pai humano, e será descendente pelo lado paterno do rei Davi. O Mashiach que o judeu espera, isso aqui é para o povo judeu, o povo de Israel, o povo hebreu, o povo da Bíblia. É o Mashiach que o povo judeu espera, ainda não veio. E ele terá pai e mãe, conhecido pelas nações. Segundo, aonde está nas escrituras isso, que ele terá pai e mãe? Aonde nas escrituras? Isaías 11, versículo 10. Jeremias 23, versículo 5. Ezequiel 34, 23 ao 24. 37 a 21. Aqui estão as citações bíblicas do Velho Testamento, que está falando de uma profecia que acontecerá no futuro. Eu não sei se você vai ver, se eu vou ver, se vai acontecer nos nossos dias, mas eu sei que é para o futuro. 28, Jeremias 30. Isso aqui foi a citação das Escrituras. E Oséias 3, versículo 4 e 5. 2. A ancestralidade do Mashiach será somente através do rei Salomão. E aonde nas Escrituras? 2 Samuel 7, 12 e 17. Primeiro, Crônicas, capítulo 22, versículo 9 ao 10. Então, a descendência do Mashiach que nós estamos esperando, ele é descendente do rei Salomão, do rei Salomão, do Melech Salomão. 3. O Messias terá filhos. Aonde nas Escrituras? Ezequiel 46, versículo 19 e 18. As profecias do Velho Testamento a respeito do Mashiach de Israel. Isso aqui,
A Bíblia deixa bem claro que é para o povo de Israel. E diz o seguinte: o Messias terá filho. O Messias que Deus vai mandar, ele terá filhos. E as pessoas conhecerão os filhos do Mashiach, conhecerão a esposa do Mashiach, conhecerão o pai do Mashiach, conhecerão a mãe desse Messias que virá. Veja o que fizeram com as Escrituras, com a palavra de Deus, ofuscaram as nações e quase 2000 anos as pessoas não pregam, não ensinam o que nós estamos ensinando aqui, porque a gente só vê esse ensinamento dentro do judaísmo, dentro da Bíblia original. E aí o 3, nós falamos que o Messias terá filhos. 4, o restabelecimento da dinastia de Davi, e jamais cessará. Aonde na Escritura? Daniel 7, versículo 13 e o 14. A dinastia do rei Davi será restaurada nas nações, através de Israel, quando Israel passar a ser país. Hoje, você que é estudante, aí, você que é teólogo, pode observar que Israel ainda é Estado. Quando Israel se tornar país, é quando o Mashiach vier para libertar Israel das nações. E aí a dinastia, o reino de Davi será restaurado. Que maravilha, hein? A dinastia de Davi jamais cessará. Aonde nas Escrituras? E quando o Mashiach vier, ele vai restaurar o reinado de Davi em Jerusalém, em Israel, aonde ali o Mashiach, vai reinar eternamente. A Bíblia fala do Mashiach que virá, e o sinal desse Mashiach é que ele não morrerá. Já veio muitos Mashiach, nós temos um livro que mostra, mesmo no meio do seio do povo judeu, foi apresentado várias vezes Mashiach, consagrado, ungido, mas um dia esse Mashiach morreu. Mas a Escritura diz que o Mashiach não morrerá. Ei, desperta aí, ó. O Mashiach que Israel espera não morrerá. Aí diz aqui o 5, uma era de Shalom eterna entre todos os povos e todas as nações. Uma era de paz haverá para todas as nações. As nações estão vivendo guerra interna, guerra externa, guerra de todas as maneiras. Mas quando o Mashiach vier, ele vai trazer para as nações não a destruição total da humanidade. Porque a Bíblia diz que todas as nações da terra, todo ano tem que subir a Israel para fazer uma oferenda, uma oferta, como se fazia na época do rei Davi. Aquela nação que o chefe dela, o príncipe, o rei, o primeiro-ministro, não for fazer essa oferta, não terá chuva naquela nação, naquele ano. Isso é Bíblia, isso é profecia, isso é a Bíblia original. Veja o que você está perdendo. Aí diz o seguinte, uma era de paz eterna, quer dizer, uma era de shalom eterna entre todos os povos e todas as nações. Ei, quando o Mashiach vier, ele vai trazer paz, mas primeiro vem as lutas para ele se compor como o Mashiach enviado pelo Criador. Ele terá uma vida normal, como eu e você. Ele estará estudando nas escolas primária, secundária, faculdade, até se formar o Mashiach. E aí ele será conhecido de Israel,
será conhecido pelas nações como Machia. Por milagre? Por expulsar demônio? Não. A missão do Machia não é expulsar demônio. A missão do Machia que Deus vai mandar não é para curar os enfermos. A missão do Machia é que essa Torá, que nós estamos com ela aqui na mão, uma das primeiras missões dele, essa Torá será espalhada por toda a terra. A profecia diz que aí vem o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus na era do Machia será espalhado por toda a terra. O que te faz conhecer Deus é conhecer essa Bíblia. A primeira Bíblia que Deus deu para Moisés, que nós chamamos de Torá. A teologia chama de Pentateuco. Aquilo que era velho, que foi jogado nas malas velhas, no porão, é isso que você está precisando na tua vida, para mudar o teu rumo, quebrar as maldições hereditárias da tua vida, da tua família, mudar a situação. A situação não está boa para todo mundo, mas saiba de uma coisa, existe uma solução, e a solução é conectar-se com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas vamos para frente. 6. Todos os povos convertidos ao monoteísmo. Aonde nas Escrituras? Jeremias 31, 31. Zacarias 8, 23. Isaías 11, 9. Zacarias 14, versículo 16. Ei, você que está assistindo aí o programa, grave esse programa no seu celular, grave no seu computador. Depois que terminar o programa, pegue uma Bíblia e confira as citações bíblicas que estamos fazendo para você ver a veracidade do que estamos pregando. Se é mentira ou se é verdade. Acredite nas Escrituras. Só ela te dará caminho de paz e de alegria. Agora aqui no 6. O 6 vai arrebentar com muitas religiões que está aí. Preste bem atenção o que o judaísmo prega. O que o judaísmo ensina. Mas o 6 diz assim, todos os povos convertidos ao monoteísmo. O que é monoteísmo? Se você for falar para certas pessoas religiosas, elas não sabem nem o que é monoteísmo. Convertido ao monoteísmo? O que é isso? Convertido ao único Deus. Saberá que quando o Machia vier, o trabalho do Machia é converter as pessoas num único Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que fez todas as coisas. O Machia, quando ele vier, ele vai andar nas nações, porque lá em Ezequiel, capítulo 37, lá o capítulo fala do arrebatamento daqueles que estiverem nas nações distantes de Israel, que virão para Jerusalém, e ali Deus fala que ele mesmo vai atrás dos seus filhos e filhas em todas as nações. Os que tiverem mortos, ele vai ressuscitar e levar para Jerusalém terrena. No judaísmo não existe essa promessa de dizer que nós iremos para o céu. Não, a promessa de Deus para o judaísmo é a Jerusalém terrena, aonde vai reinar sobre todas as nações aqui na terra. As outras religiões, como eu participei, fui pastor muitos anos, pregar outra coisa. Mas o judaísmo, a Bíblia original, Deus nunca abriu a boca para falar que vai levar ninguém para o céu. Deus, estou falando de Deus. Porque aqui nós estamos falando do monoteísmo. O que é monoteísmo? É crer somente num Deus. Mas cada um deve ficar na sua religião. Não sai da tua religião, não. Fica na tua religião aí, procura a tua liderança, procura estudar, porque as coisas estão pegando. E o que diz a palavra de Deus?
Meu povo se perde por falta de conhecimento da palavra. Essa lista que nós tiramos aqui de 21 profecias que ainda vai acontecer, ela vai te livrar do caos que virá sobre as nações. Muitas almas vão se perder como na época de Noé. E aí que diz assim o 7, reconhecimento que só Deus é Deus. Aonde nas Escrituras? Isaías 11 e o verso 9. O reconhecimento de que só o eterno é o Hashem, o Adonai. Só existe um Deus. O resto é resto. E haverá esse reconhecimento como? Quando o Mashiach vier, quando ele brigar as guerras que o rei Davi brigou no passado, quando ele colocar lá o trono de Israel em Jerusalém para funcionar, ali vai acontecer o quê? Só os remanescentes estarão ali como ele. E haverá remanescentes espalhados sobre as nações. Ezequiel 37 fala dos remanescentes que estarão nas nações, mesmo morto, vai ser ressuscitado para ir para Israel, para unitar o Mashiach, o grande Mashiach. E aqueles que estiverem vivos se levantarão para ir também em direção a Jerusalém. Jerusalém. Então, observe bem. 8. O mundo se tornará vegetariano. Há um impasse muito grande nas tendências religiosas, às vezes por falta de conhecimento, porque a Bíblia fala, o próprio Deus diz, meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas o mundo se tornará vegetariano. Ei, você gosta de uma picanha, de um peixe assado como eu gosto? Ei, aproveite. Vai chegar um tempo que essa vontade de comer carne, você pode ter o dinheiro, pode ter o gato que tiver, não vai comer mais carne, porque a serpente, ela colocou na mulher e no homem o instinto animal, que é chamado no hebraico Yetzirah. O vegetariano e outros que não comem carne, eles não estão errados, não. Eles já estão se preparando sem saber para isso, porque vai chegar um tempo em que todos serão vegetarianos. É a profecia que diz, ei, onde é que tu viu pregar isso? Ninguém prega isso. Por quê? Não dá dinheiro. Aí você vê uma coisa, é só a sinagoga Shalom de Marabá, na folha 20, quadro 8, lote 19, que funciona o Shabat para a sociedade. Sábado, 9 horas da manhã, está aberto para o estudo da Torá. Se você quiser vir sem compromisso, pode vir assistir, traga a sua Bíblia. Nós ensinamos a profecia do que vai acontecer. O mundo se tornará vegetariano. Aí a mulher deu ouvido à serpente. E ali, no momento do pecado dela e do esposo, houve uma junção, uma conexão de uma força chamada no hebraico Yetzirah, que é o instinto animal. O instinto animal da cobra entrou no homem e na mulher. Foi daí que nós passamos a se tornar carnívoro. Abraço aí para o Jimmy tá ligado com a gente. Então, nós passamos, quando foi que o ser humano, porque Adão e Eva comiam vegetais, frutas, verduras, e quando foi que o homem passou a comer carne? E depois Deus autorizou ele e a mulher comer carne. Foi quando houve o pecado. A mulher se contaminou com a cobra, com a serpente, e passou para o marido a contaminação. Então, a partir dali, o instinto humano, existe muitas coisas, as pessoas às vezes vêm possessas, conversar com a gente, a família traz, tal, tudo,
E a gente olha para a pessoa não tem possessão nenhuma. Ah, mas ela faz isso, faz aquilo. Não. É o instinto animal dentro dela que está aguçado. Esse instinto animal não se pode arrancar de uma pessoa, não se pode tirar, porque ele não sai. Mas no dia do Mashiach, a profecia diz que nós todos seremos vegetarianos. Eu gosto muito de uma carne assada, de um peixe assado. Eu gosto mesmo. Deus mandou comer carne? Mandou. No Velho Testamento, Deus manda a gente comer carne. Mas ele diz aqui na sua profecia que haverá um tempo que ele vai tirar esse instinto animal de nós. E quando ele tirar, vai ser na época do Mashiach. Quando o Mashiach for conhecido pelas nações, aí sim vai acontecer o quê? Vai acontecer que nós passaremos a ser vegetarianos. E veja bem o que diz, é no versículo, ó, se você está aí com a sua Bíblia ou está anotando, é Isaías 11, versículos 6 e 9, aonde todos serão vegetarianos. 9. Reunião das 12 tribos de Israel. Aonde das Escrituras? Ezequiel 36, versículo 20. Deus promete, eu estou falando Deus Pai, que criou o céu, terra, o Hashem, o Adonai, Yud-He, Vav-He. Esse que criou todas as coisas. Ele nunca prometeu o céu para ninguém. Ele nunca prometeu arrebatamento de igreja. Se você ler a tua Bíblia, seja qual for a tradução, lá você vai estudar o Velho Testamento, vai ver que Deus não fala de arrebatamento de igreja para o céu. Outras religiões pregam isso, mas nós não temos nada a ver com isso. Nós estamos pregando judaísmo, que tem mais de 3.300 anos. O judaísmo está pronto. O judaísmo é pronto e nós, às vezes, aceitamos alguns irmãos, algumas pessoas que vêm para congregar com a gente e quer fazer a modificação do judaísmo. Não pode. A tradição judaica tem mais de 3.300 anos. A gente não aceita a indução de outras religiões dentro do judaísmo. Nós temos um patamar de obrigações, leis e regras que Deus nos deu e que nós não saímos dela nem para a direita nem para a esquerda para não pecar contra ele. Você vai entender isso no futuro. Mas, 9, reunião das 12 tribos de Israel. Aonde das Escrituras? Ezequiel 36 e o versículo 20. Existem profecias que estão relacionadas às duas casas. Quais essas duas casas? Casa de Israel e casa de Judá. Deus tem promessa no judaísmo para a casa de Israel, para a casa de Judá. Está escrito na Bíblia. Por que deixaram no Velho Testamento de lado? Porque a promessa de Deus é para a casa de Israel, casa de Judá. Então é muito melhor a gente começar uma nova religião e deixar essas coisas velhas de lado. Esquece que o Deus que colocou os profetas para profetizar no passado, ele é vivo, ele está assistindo, ele está vendo. Por que ele não entra com castigo contra essas pessoas agora? Porque vai chegar o dia dele tomar uma decisão e ele está deixando, está dando corda, o anzol está na boca do peixe, ele está deixando ele fazer o que ele quer. Mas no final de tudo já viu. Então, aqui, a reunião das 12 tribos de Israel, aonde das Escrituras? Ezequiel 36, versículo 20. Se você pega Ezequiel 37, ali você vai encontrar o arrebatamento desse povo. Você vai... O Ezequiel 37, eu fui um pregador, que eu preguei muito em rádio e televisão, nas igrejas, no meio da rua, em praça pública. Ezequiel 37... E eu pregava na visão da religião que eu estava. Quando você vem para o original, você vê que não é aquilo. Ezequiel 37 está falando de quê? Está falando de um vale sequíssimo, cheio de ossos sequíssimo. E lá no Ezequiel capítulo 2, vem uma voz
E diz, põe-te em pé, Ezequiel, e eu falarei contigo. Preste bem atenção. No Caicai, que eu participei, que eu fui um grande líder do Caicai, de orar as pessoas cair em multidões. Presta atenção, Deus só levanta, não derruba. Põe-te em pé e falarei contigo. E ele disse, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. E eu ouvia quem falava comigo. Isso é a experiência de um profeta verdadeiro. E em Ezequiel 37, lá diz que ele pegou Ezequiel pelas mãos e levou a um vale de ossos sequíssimo. Aonde esse vale de ossos sequíssimo? Aonde estavam a casa de Israel, a casa de Judá, num vale. Todos morreram. O Salmo diz, todos nós pecamos e morremos, e os nossos ossos estão apodrecendo. E o que aconteceu com o profeta? Aquela voz disse, profetiza sobre esses ossos. Tu acredita que eles possam voltar à vida? E ele disse, tu sabes, Senhor, pois profetiza sobre esses ossos e eles terão vida. E ele disse, eu profetizei conforme me deu ordem. E aí ele profetizou. E disse que de repente naquele vale aconteceu um grande estalo. E esse estalo que aconteceu foi que ossos foram tomando a forma física de caveira. Cada osso no seu lugar. Cada osso em seu lugar. Ali veio a carne, e ele foi profetizando. Mas lhe faltava o quê? O espírito de vida. E aquela voz me diz, profetiza aos 4 cantos, que são os 4 anjos, norte, sul, leste, oeste, para que eles soprem o espírito de vida sobre aqueles corpos. E veio o sopro sobre aqueles corpos, e a Bíblia diz que tornou-se num grande exército. Tornou-se num grande exército. E ali vem o destino das nações. Vem o destino da casa de Israel, casa de Judá. Leia Ezequiel 37. Não assista esse programa sem você ter um papel, uma caneta na mão, para você fazer as citações bíblicas, você anotar o que nós estamos falando, citações bíblicas, para você conferir. Porque nós pregamos o que está escrito. Mas aqui diz o seguinte, reunião das 12 tribos de Israel. Esse Mashiach que Deus irá mandar, segundo as profecias, ele vem para a casa de Israel e casa de Judá. E ele vai viajar em todas as nações. Por exemplo, nós aqui na Sinagoga em Marabá. Se surgisse, como já surgiu, nós não aceitamos, um Mashiach em Israel. Vários rabinos já falando que esse é o Mashiach, que esse é o Mashiach, que já está entre nós. Alguns rabinos também de São Paulo, do Rio e de outras grandes cidades também proclamaram. Mas teve alguns rabinos que não. Os sinais, a gente sabe quais são os sinais do verdadeiro Mashiach. Então nós não aceitamos. Quem tem que aceitar ou não é os remanescentes. É aqueles que estão atentos à profecia que nós estamos aqui abrindo esse leque para você que você não conhecia essas profecias. Você conhece outra profecia aí, de facilidade. Mas as profecias do Deus vivo você está ouvindo agora. E diz assim, 10. A reconstrução do templo. Aonde das escrituras? Isaías 2, versículo 2. Ezequiel 36, versículo 20. Deus não tem outra coisa a não ser o templo que está derrubado lá em Jerusalém há quase 2000 anos. Teve o primeiro templo, foi derrubado.
Teve o segundo templo, foi construído por Herodes, foi derrubado. E o próximo, quem vai construir o terceiro templo é o Messias que haverá de vir. A missão dele vai, primeiro, levar Israel a ser um país independente. Segundo, a implantação da Torá em todos os lares israelenses terão estudo da Torá no Shabat ou então nas Kahal. E se o templo estiver construído no templo, mas o Shabat será preservado dentro de Israel. Ele vai abrir as guerras contra as nações que não aceitar a Torá. A nação que não aceitar a Torá será inimiga de Israel. Israel vai guerrear, tomar aquela nação, e aquela nação ela vai estudar a Torá no Shabat. Ninguém pode mudar isso. Está escrito. Se está escrito, então isso que vale. Então, o 10 é reconstrução do templo. Aonde nas Escrituras? Isaías 2, versículo 2. Ezequiel 36, 20. 11. Não haverá fome no mundo. Aonde nas Escrituras? Ezequiel 36, versículo 29, 30. Não haverá fome no mundo. Aonde nas Escrituras? Ezequiel 36, versículo 29. Essa pregação que estamos fazendo hoje, ou esse estudo bíblico que estamos fazendo hoje, nesse vídeo, é parte do amanhã. Amanhã nós vamos continuar as profecias e chegar à maldição hereditária de família. As famílias que têm a maldição hereditária, que vem passando de bisavô, avô, pai, mãe, os filhos, os netos, essas maldições, elas serão quebradas, mas serão quebradas se as pessoas tiverem conhecimento de que o que está passando é uma maldição hereditária. Ei, muita gente está pagando pecado. Pecado no mundo espiritual não é chamado de pecado, lá é chamado de dívida. Muita gente está pagando dívida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, e está lutando e não consegue chegar no patamar que espera. O pódio está muito longe de você. Mas para isso você precisa limpar o caminho, tirar as veredas que atrapalham a tua chegada lá. E a primeira delas é a maldição hereditária. Mas mais uma das profecias, a morte será cessada. Aonde nas Escrituras? Isaías 25, versículo 8. Quando o Mashiach de Israel vier, a morte será cessada. Vai chegar um período em que a morte vai parar. Quem vai parar a morte? Deus. O Eterno. Yud-He-Vav-He. Ele vai parar a morte. Vai cessar a morte. Agora acabou teu ministério. Não existe mais o ministério da morte. Agora é só vida. Vida. E a morte vai cessar. Isaías 25, versículo 8. Ei, presta atenção. Profecia do Velho Testamento jamais pode ser esquecida e abandonada, porque foi Deus que projetou na mente dos seus profetas e eles pagaram um preço para profetizar. Mas veio Roma e Grécia há 2000 anos atrás, colocou isso tudo em uma gaveta e diz: agora nós vamos criar a nossa reunião, o nosso ministério, e vamos esquecer essas coisas velhas. É isso que tu vê falar da boca de certa liderança. O resultado está aí. Eles se arrebentando, se quebrando, estão na mão do Deus Todo-Poderoso.
Mas vamos para frente um pouquinho mais, nós estamos encerrando. Todos os dias nós estamos fazendo esse vídeo. Em breve nós estaremos fazendo no Shabat, estudo da Torá no seu lar, que é do programa Nossa Terra. Eu com a minha esposa. Nós já estamos projetando como nós vamos fazer. Eu quero dizer que é importante você que é mulher assistir, porque você vai ver o braço forte da mulher dentro da Bíblia, trabalhando em prol da obra de Deus. A mulher sábia, a mulher virtuosa, a qualidade da mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa? Quando nós temos na sexta-feira o Kiddush, né? Quando a gente vai fazer o Kabbalat Shabbat também, tem uma oração, que é a oração no qual fala da mulher virtuosa. E eu falo para os irmãos, irmãos solteiros, irmãs solteiras, vocês que precisam de um cônjuge, precisam de uma esposa, peça ao Eterno uma mulher virtuosa como essa. Se você vê essa oração e a lista do que é uma mulher virtuosa, uma mulher virtuosa no lar, ela é a luz que brilha naquele lar. E a ela, no Shabat, nós chamamos de rainha, porque ela faz parte disso. Mas, na realidade, para você que está assistindo esse programa, esse vídeo, eu quero te dizer uma coisa. Fica na tua religião. Fica onde tu foi chamado. Estuda a Bíblia. E ela te dará a direção do que tu deve fazer. Pecado afasta o homem de Deus. O pecado não sai só com uma oração. O pecado causa marca. O pecado, ele causa marca na alma da pessoa. A certa vez o rei Davi se humilhou na presença, não foi só uma vez, mas várias vezes ele se humilhou na presença de Deus por causa do pecado que ele tinha mandado matar o marido da mulher para ficar com ela. E ele orou a Deus, o profeta veio e profetizou na cara dele e disse o que tinha acontecido, que ele tinha feito. E ele, aquele servo de Deus, o que aconteceu com ele? Ele ficou indignado do pecado que ele praticou e orou a Deus e pediu perdão, e Deus falou com ele, perdoou o pecado dele. Agora a consequência do pecado continua. A Bíblia mostra que a consequência do pecado veio atrás dele. Quando o filho dele procurava o rei Davi para matar. Davi andou em péssimas condições, fugindo pelos lugares mais horrendos daquela época, com medo do filho dele matar ele. Porque o filho dele vinha armado até os dentes para matar o pai, juntamente com a cavalaria que ele conduzia. Não era só o filho que veio para matar o pai, mas ele tinha um exército para matar o pai. E o pai era um rei. Mas a consequência do pecado, o pecado traz consequência. O pecado traz cobrança. O pecado no mundo espiritual, lembre-se disso, o pecado no mundo espiritual é chamado de dívida. E é dívida que não se acaba enquanto não for paga. Lembre-se, largue o pecado, abandone o pecado e viva em santidade para que Deus tenha misericórdia da tua alma. Há muito blablabá por aí ensinando, mas só a Bíblia é a verdade. Lembre-se, existe uma Bíblia original e essa Bíblia você pode adquirir pela internet. Todo sábado nós temos reuniões a partir de 9 horas da manhã na Sinagoga Shalom, folha 20, quadra 8, lote 19, na Nova Marabá. Você pode participar sem compromisso, traga sua Bíblia e você vai estudar conosco. E aí você vai conhecer a Bíblia original, vai conhecer as profecias que você precisa conhecer. Deus é contigo. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida, seu trabalho, tudo que é seu. Fique na paz. Shalom, shalom, shalom.